Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o aceite do nosso convite pela Gabriela Dias, pelo Flávio Nigro, pelo Pedro Millier, que prontamente, né, aceitaram vir conversar conosco nessa troca aí de saberes sobre uma realidade que está batendo à nossa porta, né? Então, como diz a pergunta, o futuro chegou? Chegou e está diante de nós. Então, o livro digital, o livro didático digital, que alguns anos atrás era uma promessa, hoje ele já é, né, uma realidade, tanto no PNLD, nós já tivemos o PNLD 2023, né, com essa demanda, e também nas escolas privadas, né, sobretudo a partir aí do ano passado, com a situação toda de pandemia, a questão da suspensão das aulas presenciais e o ensino híbrido, né, que de fato veio para ficar. Então, a nossa intenção aqui nesse seminário, que vai se desdobrar em 3 encontros, é justamente subsidiar os autores, as autoras. Nós temos aqui também alguns colegas das editoras, né, que são os nossos parceiros na produção das obras, mas é nos subsidiar de informações qualificadas sobre essa realidade, né, que tem aí múltiplas perspectivas. São questões técnicas, são questões pedagógicas, são questões ligadas a modelo de negócio, contratos, enfim. É um universo que se abre para nós e a gente tem que conhecer para tomar as melhores decisões. Então, eu passo a palavra para a Bea, que é a nossa diretora de comunicação, que fará a apresentação dos nossos convidados, e aproveito também esse momento para, de público, fazer um agradecimento especial tanto para a Bea quanto para o Cândido, né, que são os nossos diretores, a Bea na comunicação, o Cândido na linha de frente dos eventos, que trabalharam bastante para conseguir organizar, né, para tocar esse evento. Então, eu agradeço de público todo o empenho no planejamento, na organização desse primeiro momento. Então, um bom evento a todos. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos, a todas, Gabriela, Pedro e Flávio. Boa tarde para vocês também. Então, vou apresentar a Gabriela Dias. Ela é editora multiplataforma formada pela ECA, da USP, com extensão no Ithaca College e especialização em estratégias para líderes digitais na Yale University, dos Estados Unidos. Atua na área educacional desde 2004, na qual vem co-criando projetos como Moderna Plus, a primeira coleção didática interativa do Brasil, Rio de Machado e EducaBot. O Pedro Millier é experiente diretor de desenvolvimento com uma história comprovada de trabalho na indústria editorial, hábil em produção de mídia, acessibilidade, e-book, aplicativos da web e experiência do usuário, UX. Forte profissional em serviços sociais e comunitários, com graduação em filosofia pela USP. O Flávio atua na galáxia que envolve os livros didáticos desde 1995, como autor, produtor, designer, editor e consultor, tendo se especializado na área digital. É graduado em Comunicação Social pela PUC e mestre em Estado e Sociedade pela Universidade Federal do Sul da Bahia, com o tema Livro Didático Digital no Brasil, um caminho para o livro universal. Então, eu vou até comentar que a dissertação do Flávio ele é analisando as políticas públicas do MEC, do FNDE, para os recursos digitais na última década, e propõe novos modelos de uso do livro digital atual, comprado e distribuído pelo PNLD, voltado para a acessibilidade. Então, assim, a gente tem aí 3 pessoas muito especializadas no tema para nos ajudar nesse debate.
Então, pessoal, eu queria pedir para quem quiser fazer perguntas, colar as perguntas no chat. As perguntas serão enviadas para o Flávio, né? Nós vamos começar com a fala da Gabriela, em seguida o Pedro, e depois o Flávio vai comandar o debate, ok? Gabriela, é sua palavra. Obrigada, Bia, e obrigada pelo convite ao pessoal da Abrale. É sempre um prazer, na verdade, né, conversar sobre esse tema, ainda mais com gente tão qualificada, né? Eu estava vendo aqui no meu e-mail que lá atrás o Flávio me mandou mensagem para a gente, para mim, para o Pedro, para mais uns outros malucos, em 2015. A gente já tinha essa conversa e a gente chegou a fazer até algumas reuniões presenciais, não sei se os meninos lembram, e eu estou com o e-mail aqui na minha frente, ó, outubro de 2015. Então, vocês façam a conta de quantos anos faz. E qual era o assunto do e-mail? Futuro do livro didático digital. Então, a gente vem, na verdade, preocupado com isso já faz alguns anos. E aí eu, na verdade, pensei em trazer alguns slides para a gente dar uma introduzida assim, no assunto, mas de uma maneira um pouco provocadora. Então, não me xinguem, por favor, mas eu vou dar umas cutucadas para a gente começar, tá bom? E aí depois a gente aterrissa um pouco mais a conversa. É que atualmente eu trabalho no departamento de inovação, tá? Então, como eu falei para o pessoal, eu já nem falo mais em livro, eu falo em conteúdo, tá? Digital. Então, eu ando dando essa conversa assim de conteúdo e não livro para editores também, né? Na Casa Educação, em palestras e cursos, e um pouco do que eu vou mostrar para vocês. Então, o editor que pensa digital, normalmente eu falo, mas então aqui estamos falando do autor que pensa digital, né? E aí é engraçado para mim essa coisa do futuro, né? Já chegou ou não chegou esse mote, porque além da gente já estar discutindo isso há alguns anos, como eu falei, só entre eu, Flávio, Pedro e algumas outras pessoas, pelo menos desde 2015, na verdade, essa é uma mudança que vem nos bastidores há mais tempo, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho esse vídeo, que tem 1 minutinho e meio, só para contextualizar. Esse é um vídeo de 10 anos atrás, tá? 2011, com uma neném de 1 ano na época, e o título do vídeo Uma revista é um iPad que não funciona. Então, vocês vão ver que é uma nenenzinha interagindo, né, com o iPad, e aí o pai, né, que foi quem fez o vídeo, foi muito xingado no YouTube na época, fala, né, esse funciona, e depois ele fala, esse não funciona, e aí é a revista. E aí ele mostra como ela tenta, na verdade, fazer os movimentos, né, da interação com a tela no papel, tá vendo? Como ela tenta fazer o pinch, né, que a gente fala, ela tenta apertar, e tem uma cena que é particularmente engraçada, que depois ela fala inútil, né, o papel, inútil. Mas o meu dedo funciona. Olha como ela aperta, né, tenta clicar com o dedo na página, e depois ela clica na coxa dela. Tipo, tá funcionando, né? Em mim eu sinto fazer alguma coisa, mas no papel não acontece nada, né? E aí ele, enfim, faz todo um libelo dizendo como o Steve Jobs
tinha, na verdade, codificado, né, uma parte do sistema operacional da criança, né? Então, ele fala, para minha filha de 1 ano, uma revista é um iPad que não funciona, e vai ser assim para o resto da vida dela. O Steve Jobs codificou uma parte do sistema operacional dela. E ele foi super xingado no YouTube por causa desse vídeo, tanto que ele bloqueou os comentários em algum momento, que ele é que era irresponsável e tinha exposto a filha a um aparelho que na época era recém-lançado, né? Esse vídeo é de 2011, o iPad é de 2010, né? E hoje realmente já tem, né, pesquisas que dizem que não é recomendável dar para criança antes dos 2 anos, nem celular, nem tablet, né? Mas o fato é que ele tem um ponto aí, né? Quando ele fala dessa questão do sistema operacional da filha, né? E isso tem a ver... Eu vou dar uns saltos aqui, porque senão não dá tempo. Isso tem a ver com o que a gente chama de UX, justamente, essa siglinha que a Bea mencionou. O mundo está mudando e é uma questão de UX. O X é, em inglês, User Experience, né? Experiência de usuário, em português. E tem a ver justamente com isso, com essa parte cognitiva de, na verdade, como a gente consome e interage com as coisas, né? E um pouco a mudança que a gente está vivendo é justamente, né, a passagem daqui para cá, né, de uma cultura escrita, eminentemente escrita, que através da tecnologia digital está passando para essa cultura que eu chamava de vivenciada, pode se chamar de interativo, tem gente que hoje em dia já chama de imersivo, enfim. Uma cultura em que a gente está mais próximo, mais imerso no conteúdo de alguma maneira e podendo interagir mais, se misturar mais com ele, né? E, a priori, acho que isso não é bom nem ruim, né? O livro, como a gente conhece hoje, né? Ele também foi uma tecnologia lá atrás, ele é uma tecnologia que permitiu a gente passar da cultura oral para a cultura escrita, justamente, né? Ao longo de milhares de anos. E agora a gente está sendo privilegiado ou não de assistir a essa outra fase de transição de experiência de usuário. Tem até um vídeo também já antigo no YouTube, que é muito engraçado, vocês já devem ter visto. Se vocês não conhecerem, eu posso depois mandar o link, que é como se fosse um monge copista na Idade Média, e ele está folheando, todo mundo que trabalha com livro digital já viu esse vídeo, e ele está folheando como se fosse um incunábulo, assim, e ele pede ajuda, acho que é um vídeo em alemão até, ele pede ajuda para entender como é que usa. Mas folhei assim, aí põe para frente, vira para o outro lado, folhei assado. Ele pede ajuda ao suporte técnico, justamente. Então, é um vídeo bem ilustrativo desse ponto aqui que a gente está, no fundo, né? A gente esteve, talvez, nessa época da Idade Média, e está vivendo agora essa mudança de experiência de usuário, né? Em que as crianças, né, e adolescentes, né, que são o público, né, do livro didático eminentemente, vou tirar o professor um pouco da equação, elas estão vindo chipadas, elas estão vindo com esse outro código de programação, com esse outro sistema operacional. Essa menina que está nesse vídeo, hoje em dia ela já tem 10 anos, ela está indo para o Fundamental 2, só para a gente parar e absorver um pouco essa informação, né? E a gente fala em nativo digital, mas, na verdade, essa geração que já está indo para o Fundamental 2 é o nativo do toque.
é que eles já nasceram com os sistemas touch, né? Com o smartphone, com o tablet, etc. E agora já se fala nos nativos de voz, que aí é um pouco esse slide aqui, na verdade, que eu queria trazer sobre a evolução da experiência de usuário, justamente, né? Era tradicionalmente, né, através do mouse, do clique, etc. A gente passou para a era do toque, no fundo, por causa do smartphone, né, a partir de 2007, predominantemente com o iPhone, mas realmente, digamos, mudando o mundo a partir mais ou menos dessa fase aqui, 2015. E segundo o Google, na verdade, a gente já está entrando numa terceira era de experiência de usuário, que é a era da inteligência artificial e da interação por voz. Aqui eles colocam fala, né? Mas é a interação por voz que eles chamam de era da assistência. Então, é quando você aperta lá o botãozinho e fala: oi, Siri, como é que vai estar o tempo hoje? Oi, Alexa, XPTO, né? Oi, Google, como é que estão as notícias? Então, para o Google, eles dizem, né, que a era da fala, né, a era da assistência vai ser a predominante agora nessa década que a gente está vivendo, né? E aí vem um pouco a resposta da pergunta, se o futuro já chegou. Eu acredito que sim. E o Brasil na verdade, um país que é super, a gente fala early adopter, né, em termos de tecnologia, sempre na curva de adoção rápida das novidades tecnológicas, tanto que em 2019, tá, gente? Não trouxe nada que é de anteontem, é tudo de agora. Português, não, ao contrário, não trouxe nada de agora, tudo de anteontem. Português já era o segundo idioma mais falado no Google Assistente, em 2019. E aí, bom, eles têm toda uma questão em relação a como é que isso vai acontecer, mas junte-se a isso, para essa década agora, a questão do 5G, que o Brasil, inclusive, acabou de soltar finalmente a notícia, né, de que agora em novembro parece que vai sair finalmente o edital de 5G. E o 5G, não sei se todo mundo sabe, ele não é simplesmente um 4G mais rapidinho. O 5G ele vai diminuir a latência de transmissão de dados na rede de 30 milissegundos, em algumas previsões, para até 1 milissegundo. Tem gente que fala 1, tem gente que fala 2, 3, mas basicamente não é 4G e meio. É muito mais rápido. É uma coisa de conectividade instantânea mesmo, né? Então, essencialmente, ele vai permitir uma conectividade praticamente instantânea entre dispositivos em uma rede, e que isso vai permitir as aplicações, aplicações que hoje a gente nem imagina, por exemplo, cirurgia remota, assistida por robôs, os veículos autônomos, né? E aí o desafio que eu lanço, assim, um pouco para começar a conversa, é um pouco esse, né? A gente sabe que a gente está vindo, então, dessa cultura do toque, né, na década passada, e a gente está entrando nessa década em que uma outra tecnologia, né, duas tecnologias, a inteligência artificial e o 5G, prometem transformar e revolucionar o mundo de novo. E como é que a gente se encaixa nessa nova realidade? Hoje estou que nem o Chacrinha, eu vim para confundir, não para explicar. Então, esses são os meus primeiros 15 minutos de fama, e
Depois eu trago mais umas outras coisinhas para vocês. É isso. Bom, acho que eu vou seguir agora. Estão todos me ouvindo bem? Bom, olá a todas e a todos. Eu agradeço também imensamente esse convite da Braille. Acho que esse é um momento muito interessante para a gente, por todo esse movimento que está acontecendo em torno do digital. Acho que, como a Bea tinha introduzido a questão da pandemia, que acelerou processos, que demandou, né, que é uma requisição imediata, né, oferecer hoje o digital com eficiência, né, para a garotada toda que está nas escolas, né? Então, eu agradeço muito esse convite e é um enorme prazer estar falando com todos vocês, né, sobre esse tema que me interessa profundamente. Eu vou fazer uma pequena viagenzinha rápida a respeito do livro digital, como eu vejo na educação pública, né? A Gabi já introduziu um conceito bastante amplo, né, dessa questão, trazendo a gente para os desafios da contemporaneidade também, mas eu gostaria de resgatar um pouquinho da história no Brasil desse livro digital, né? Desse livro digital dentro do contexto da educação pública. Eu enxergo que foi de uma forma absolutamente, né, quase que aleatória, mas de uma forma muito interessante, né? O livro digital foi introduzido dentro do contexto do MEC, né, através do livro digital acessível, né? Então, o primeiro movimento foi um livro digital para as pessoas com deficiência, né, que trazia uma série de recursos, né, para as crianças com deficiência visual na escola, que até então tinham um acesso muito precário, né, a todo o conteúdo didático, com, eventualmente, audiolivros, né, que cobriam uma parte mais da literatura, né, ou com os livros Braille produzidos, né, basicamente pela Fundação Dorina e pelo Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, né, com uma dificuldade enorme, porque produzir toda a quantidade de livros, né, que é distribuída pelo PNLD, pelas escolas públicas todas do Brasil, era um desafio, naquela época, quase impossível de ser concretizado, né? Então, esse livro que a gente trouxe para o Brasil, quer dizer, eu gostaria de reconhecer aqui o papel fundamental da Fundação Dorina, que acreditou num projeto que a gente começou lá em 2002, né, e que, a partir de 2005, desenvolveu uma infraestrutura para a produção dos livros DAISY, né, do formato DAISY, de livro digital, e que, a partir daí, foram se implantando em várias ondas sucessivas até chegarem ao PNLD em 2010, acho que era 2009. O Flávio pode me corrigir depois na data exata, porque ele está com isso muito mais presente do que eu. Mas, a partir daqui, a gente tem um livro digital ainda em formato exclusivo para as pessoas com deficiência. Isso vai se ampliando, né? Em 2015, a gente migra para um novo formato, que já é o formato de mercado do livro digital, que é o EPUB, né, que eu acho que vocês já devem conhecer bastante, né? Vocês, quando leem um livro no iBook ou quando leem um livro no Google Play, etc., vocês estão lendo, na grande maioria das vezes, vocês estão lendo EPUBs, né? E com todo esse movimento agora que a pandemia traz, né, com toda essa imposição, né, que ela trouxe, ao mesmo tempo ela abre uma porta para que a gente comece a realmente lidar com o livro digital, livro didático digital no campo da educação pública, de uma forma muito mais ampla, de uma forma que tende à universalidade. A gente já tem um longo caminho para chegar na universalidade, mas a gente começa a entrar por essa estrada, né? Uma coisa muito importante é exatamente o momento em que a gente agora vive uma demanda do PNLD, como a Bea falou, né, o PNLD 2023 já tem um requisito de entrega do livro digital, e aqui a gente está falando de um livro digital que tenha uma similaridade bastante próxima com o livro impresso, em termos visuais, em termos de riqueza
né, da apresentação do livro. Né, o que até então, no livro acessível, né, o livro acessível ele não tem esse requisito da riqueza visual, né, ele, na realidade, tem requisitos de outras características. Né. Agora, a gente tem que integrar tudo isso num livro só, trazer todos os conceitos que já foram desenvolvidos ao longo dessa década para o livro digital acessível, para dentro de um conceito de um livro que vai ser distribuído para todas as crianças. Né. É um desafio enorme e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, sobre detalhes, né? Mas alguns pontos que eu vejo são, em primeiro lugar, né, a gente está falando de uma autoria para o digital. Já não é mais uma autoria para o livro impresso que muda para o digital. A gente tem que levar em consideração os requisitos todos do livro digital. E, como dizia a Gabi, a gente está avançando em direção a requisitos para o conteúdo digital, né? Para os microconteúdos, para a possibilidade do update do livro, né? Da atualização do livro em tempo real. Né? Isso vai trazer desafios significativos, né? Para todo o campo da autoria, né? Do livro didático. Né? Imaginando que a mudança dos meios, né? Antes a gente tinha um livro que basicamente você lia, né? Ou visualmente ou por áudio, né? Mas você lia o livro. Hoje você lê, você ouve, você navega, você interage. Quer dizer, tem toda uma outra série de relações, né? de user experience, né? Como disse já a Gabi também, né? Que transformam a demanda sobre, né? Quem está escrevendo esse livro, quem está criando, né? Esse livro. Tanto do ponto de vista do conteúdo em si, da forma como conteúdo, ou da forma de conteúdo que a gente apresenta, quanto do ponto de vista dos processos de produção, dos processos de distribuição, dos modelos de negócios. Tudo isso é uma transformação radical bastante ampla. Né? Isso traz ainda, né, que são outras características, como a possibilidade que a gente vai ter de ter esses conteúdos em rede, né, esses livros em rede, quer dizer, constituindo uma rede dentro de um universo de escolas públicas muito diferente, né, em que cada lugar local físico onde essas escolas estão, né, tem características muito próprias, tanto do ponto de vista de infraestrutura, quanto do ponto de vista de cultura, quanto do ponto de vista de regionalização. Né, o Brasil, como um país continental, né, tem vários Brasis aqui dentro, né, sobre todos esses aspectos. Né? E mesmo com a chegada do 5G, a gente sabe que a gente vai ter mais Brasis ainda, né? Porque a gente vai ter regiões do Brasil que só vão receber o 5G daqui a 5, 6 anos, né? Enquanto as grandes capitais provavelmente já vão estar atualizadas o ano que vem. Então, eu acho que a gente realmente tem um desafio pela frente de entender primeiro qual é esse campo todo no qual a gente está se movimentando agora. Esse desafio tem um pouco a ver, mas só um pouco, eu só queria resgatar um pouquinho da história para mim, né, com o desafio que eu passei quando a música se tornou digital, né, há cerca de aproximadamente 40 anos atrás, né, em que todo o modelo mudou, todo o modelo de produção mudou, todo o modelo de distribuição mudou, como se ouve, como se toca, tudo isso mudou na música, e eu acho que esse desafio agora é o nosso desafio, né, de entrar nesse mundo digital e fazer essa transição da forma mais eficiente que a gente possa, né, nos próximos anos. Bom, eu falei um pouco, né, dos livros em rede, dos conteúdos em rede, né, dos conteúdos vivos, né, que têm atualizações possíveis em tempo real. Né? Eu me lembro de uma história que o Maurício, que é meu sócio hoje na Fênix, contou para a gente, que era a questão do cometa Halley, né? Que ele passou durante cerca de 20 anos, ele ficou passando no livro impresso. Né? E agora a gente vai ter a possibilidade de realmente dizer, ele vai passar daqui a 2 dias, ele está passando hoje e ele passou ontem. Né? Quer dizer, o livro vai poder refletir essa cronologia em tempo real. Né? Falando um pouco da questão da universalidade, da universalização do livro, para mim hoje a acessibilidade já se torna parte desse raciocínio da universalização do acesso, né?
isso traz também para a gente condições de trazer para as pessoas, né, livros mais individualizados, conteúdos que se relacionam com as necessidades específicas daquele aluno. Né? Quer dizer, através da possibilidade que se tem de captura de dados, né, de análise de dados, de uso, né, a gente vai poder realmente ter um livro adaptativo, né? Não só do ponto de vista do formato, onde ele se adapta a vários dispositivos, né? Celular, tablet, computador, horizontal, vertical, tamanhos de tela e etc., né? Como ele também pode se adaptar às necessidades concretas daquele estudante naquele momento. Né? Então, esse é outro desafio enorme, né, em termos de que conteúdo, como a gente vai apresentar esse conteúdo, né, para esses estudantes. Né? Uma outra questão agora, chegando aqui já a questão dos desafios, grandes desafios que a gente tem pela frente sempre, né? Fora a questão da infraestrutura e essa diferença absolutamente fundamental para a gente poder realizar um projeto de longo prazo, né? A gente tem a questão da formação dos professores, né, na utilização dessas novas ferramentas, desses novos modelos, né, didáticos, né? A questão da convivência, e uma questão que eu acho que é essencial, e a gente fala pouco, mas é a convivência do impresso e do digital. Né? Durante alguns anos pela frente, e a gente vê que com a expansão, por exemplo, do 5G, né, eu espero que cheguem a estas vilas de 40, 50, 60, 70 mil pessoas, né, ou escolas rurais. Né? Eu lembro da minha experiência, em 1978, eu fui professor numa escola rural, numa escola de praia, né, durante 2 anos, né, e são realidades absolutamente distintas. Né? Então, a convivência do livro impresso, que vai continuar sendo distribuído por algum tempo, né, e do livro digital. E as diferenças que isso pode criar, né, para as crianças que estão estudando. Né? Então, como que a gente vai equacionar essas diferenças dentro da proposta de conteúdo que tem que ser desenvolvida. Né? Trazendo, inclusive, nessa reflexão sobre o próprio livro que a gente está fazendo agora, né? A gente está produzindo uma quantidade enorme de livros para o PNLD 23 em HTML, né? O que é uma libertação de formatos específicos, então a gente vai ter uma liberdade maior em termos de formulação do livro do ponto de vista técnico, mas a gente vem discutindo muito a questão da interatividade. Nesse primeiro momento, né, a gente vai usar só os conceitos de interatividade que a gente já tem no livro impresso. O livro impresso é interativo, né? Quer dizer, eu há muitos anos atrás já pensava a questão dos hiperlinks, né? Quer dizer, as notas de rodapé são hiperlinks, né? E elas foram criadas, segundo algumas informações, né? Eu lembro de ter lido sobre notas de rodapé em contratos dos fenícios, né, de exploração do mar Mediterrâneo, em que eles punham em letrinhas, né, cavadas nas pedras dos contratos, né, as notinhas ali do contrato. Então, mas as notas de rodapé são realmente referências, né, que se comportam como hiperlinks. Como é que a gente vai incluir isso tudo dentro desse livro? O desenhe aqui no livro, né, o escreva a sua resposta, né, isso é interatividade no livro impresso, que a gente migra rapidamente para o livro digital. Mas as possibilidades que se abrem com o livro digital realmente, quando implantado de forma ampla, de forma inteligente, né, vai demorar um tempo, a gente sabe, né, a própria compreensão do que é a implantação e o desenvolvimento de um projeto desse porte, né, no Brasil ainda é muito incipiente, né, e vai demorar alguns anos para que o governo seja capaz de lidar com toda a complexidade desse projeto, eu acredito. Mas já a gente tem desafios, né, de como implementar recursos que sejam compatíveis com essa riqueza toda, mas essa diferença toda que a gente tem no país. Mas a gente precisa também se referenciar com as várias experiências que há no mundo. Gabi é absolutamente antenada em tudo o que acontece cotidianamente nesse mundo. Ela vem trazendo soluções muito
interessantes, muito instigantes para esse campo do livro digital, aí falando já não mais desse conflito impresso-digital, mas realmente de uma adoção do digital, né? E acho que a gente estudar como foram essas transformações em vários lugares onde elas já estão se implantando pode ajudar significativamente a gente a resolver esses problemas, né? Há uma referência interessante que é o Plan Ceibal do Uruguai, né? Que desenvolve um livro digital para todos os alunos da rede pública. Claro, a rede pública deles é 1.200.000 alunos, né? Não é 40 milhões. Né? Mas eles desenvolveram, então serve para a gente muito como referência piloto, né? Eles desenvolveram um trabalho ao longo desses 10 anos de distribuir conteúdos digitais para todos os alunos da rede, de evoluir, né, a forma desse conteúdo, né, trazendo cada vez mais recursos do campo digital para a sala de aula, e coisas como até, por exemplo, conversas entre salas no Uruguai, né, e salas de aula no Chile, salas de aula na Coreia, salas de aula em Amsterdã. Quer dizer, você tem a possibilidade de ter interações entre os estudantes, né, integradas dentro de todo esse processo do que a gente fala de revolução do livro didático digital. Acho que esse é um outro desafio que a gente tem, que é conhecer melhor, né, como essas soluções foram desenvolvidas e implantadas, né, para que a gente possa, num diálogo com essas soluções, né, desenvolver o nosso modelo aqui. Acho que, como introdução geral, acho que eu trouxe alguns pontos para a gente pincelar, se vocês quiserem, né, discutir, e passo a bola para o Flávio, para que ele siga a discussão adiante. Muito obrigado, Pedro. Gostaria de agradecer também a Silvia pelo convite, Beameira, Cândido, né, e todo o pessoal da Abrale, com saudade de vocês. E realmente o que vocês levantaram aqui são pontos muito que estão na minha pesquisa, assim, desde daqueles jantares, né, de 2015, que a gente começou a discutir essas questões. Foi uma reunião que eu ainda estava na diretoria da Abrale, e está tentando justamente em cima dessas questões que hoje estão muito perto da superfície, né, ou já aflorando, ainda estavam um pouco incipientes em relação, inclusive, a uma questão que já está encaminhada, que é a utilização do formato acessível como o formato do livro digital, caminhando-se para o tal do livro universal, que também é um dos temas que está na minha tese de mestrado, que foi justamente em cima dessas discussões, né? A gente tentava, nessa época, trabalhar por fora do ambiente estatal, do MEC, porque troca-se de ministro, troca-se... não existe a gente não vê uma política de Estado, né, como se vê em diversos outros países, países da Ásia ou outros, que você tem uma política que sabe que o livro digital vai ser uma grande fatia, pelo menos, dessa educação. Então, vocês têm que ir caminhando de forma que todas as suas iniciativas sejam complementares a este. Isso parece ser um pouco óbvio de quem vê do lado de fora, mas quem está lá dentro, ele está tentando fazer essas iniciativas. Isso também está tudo registrado ano a ano, de todas as coisas que foram feitas pelo MEC, FNDE, dentro desse espectro, né? E eu acho que as coisas que se levantaram, eu não vou entrar muito nesse aspecto das galáxias, porque os autores, aqui eu vejo muita gente legal, muita gente conhecida aqui na plateia, o que a gente frequentemente faz são objetos, são planetas, satélites dessa galáxia que tem o livro ainda como um dos não sei se é o Sol, mas é um Júpiter, né? Porque tem muitos satélites em volta, mas não necessariamente o livro, considerando a educação, é o único formato. Então, você tem muitas coisas dentro desses conteúdos. Então, a gente fala de conteúdos
que foi o que conteúdos digitais, então a gente está fazendo um áudio, um vídeo, um objetozinho, às vezes chama de OED, às vezes chama de... Você está fazendo coisas que estão orbitando em torno desse edital do livro, né? E você tem as experiências de usuário, que são as mais diversas ao longo da história. E a experiência foi consolidada com o livro de papel. O livro de papel é um grande sucesso de tecnologia, que durou séculos, e ainda dura, funciona ainda, e é, como o Pedro bem falou, um elemento hipertextual, como é uma enciclopédia, como é um dicionário de papel. Ver tal verbete, você vai para tal verbete, você tem hipertexto, você não tem os hiperlinks no livro de papel. E que é uma coisa mais hipertextual que o livro do professor. Você abre aquele livro do professor em U, esse maravilhoso. Então, você tem, aqui tem a BNCC tal, aqui tem a resposta, aqui faça essa tal atividade. Isso tudo são hiperlinks, tá certo? É que, como está no papel, fica aquela coisa meio, às vezes, poluída, fica aquela coisa... Mas se você pensar que esse tudo poderia ser simplesmente um ícone que você acessa com um clique e vê qual é a BNCC que está envolvida, você vê qual é a atividade, vê a resposta, o negócio aparece e some de acordo com a sua vontade, esse seria um livro ideal para o professor, um livro digital. Então, na hora que a gente pensa o livro do professor, é uma forma de você dar uma solução digital para um problema que já existia. Assim como o livro do aluno, tem uma série de atividades que eu quero mostrar e não consigo, porque não tem áudio, porque não tem vídeo, porque não tem interatividade, ou a interatividade é muito limitada, porque quando você escreve dentro do livro, você está interagindo com o livro. Mas ela é limitada, porque quem está lendo, às vezes nem o professor, às vezes nem o aluno, né? Então, você está interagindo com o quê? Se você tem o livro digital, você interage naquele campo de resposta, e essa resposta pode ir para N lugares, para o professor, para o colega, e pode ir para um banco de dados que vai catalogar primeiro se está certo ou está errado, ou se essa resposta é tão interessante que ela merece ficar no livro. Isso é uma discussão muito além, mas o livro ele permite não só, o livro digital, didático, ele permite não só a produção, a transmissão do conhecimento, mas a produção de conhecimento dentro dele. Isso sim é uma mudança radical, porque o formato de papel ele tem essa limitação. E o digital, ele integrado naturalmente em rede, né? Eu não digo livro fora da rede, que ele tem 1000 coisas que ele pode fazer, mas algumas ele estaria limitado, né? Então, o livro digital ele tem várias coisas. Isso a gente precisa delimitar em relação ao que é o livro didático e qual é a função do livro didático e até onde ele consegue ir. E quem delimita isso são os editais, né? Isso são os editais. É o PNLD que ele reformatou o livro didático do Brasil. Os outros livros eles foram bem ou mal a reboque e conseguem um certo respiro. Então, a Gabi já fez agora outras obras que vão além do PNLD, né? Mas o PNLD é um frame sobre o qual as coisas se movem. E o frame da acessibilidade, hoje, ele é uma realidade, pelo menos em termos de edital, né? Então, uma das coisas que eu queria perguntar, assim, começar para a Gabi, seria como é que dentro dessa área do didático, de editora, de ter trabalhado, como foi trabalhar junto aos autores? Como é que você conseguiu dar uma forma, como é que você conseguiu dar não é só forma, né? Porque dá a impressão que é pouco, o cara tem uma ideia, você só formata no digital, não é isso? Como é que você interagiu para que isso fosse criado uma coisa dialeticamente diferente da original, que provavelmente foi a obra que eu imaginei, eu já devia ter uma obra base impressa. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Com áudio, se possível. Ou eu posso fazer libras. Oi, estão me ouvindo? Tá. Então, eu sempre fui a maluca do conteúdo digital, né? Eu nunca fui responsável exatamente pelo livro em si, nos didáticos. Em outras
editoras e em outras experiências, sim, né? Já fiz enciclopédia, literatura juvenil, conteúdo de referência, em outros tipos de livro, mas no didático, especificamente, eu era doida dos penduricalhos. Eu chamo os recursos educacionais digitais de penduricalhos, porque acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Eles são anexos, eles são adendos que a gente vai colocando essas camadas. É tipo um bolo, né? Que você vai, coloca o recheio, a cobertura, a cereja. Então, a gente... quando eu comecei a trabalhar com isso, que foi justamente essa experiência do Moderna Plus, lá atrás, em 2008, 2009, a gente criou, na verdade, um jeito para trabalhar os objetos educacionais digitais. Não só no Moderna Plus, mas no Araribá, enfim, outras coleções também. Não era voltado para PNLD, justamente, era voltado para mercado, né? E com os autores foi muito um trabalho de aprender junto e de repensar os pressupostos mesmo, né? Os critérios do trabalho. E na época o que a gente estava chegando justamente como método, digamos assim, era a gente partir dos objetivos de aprendizagem, porque independente de UX, de tecnologia, de ser interface por voz, por toque, por pensamento, por qualquer coisa, a essência, na verdade, tem que ser o objetivo de aprendizagem, né? Então, se a gente parte desse denominador comum como base para desenvolver os formatos e os conteúdos, isso já garante uma experiência de aprendizagem sólida, né? Então, nesse sentido, eu acho que foi a principal sacada lá atrás, quando a gente começou a fazer isso, foi partir dos objetivos de aprendizagem mesmo. Desculpa, não. Eu acho que é exatamente isso, porque embora realmente às vezes tem vários autores, eu não entendo muito esse negócio digital, mas uma coisa ele entende, o objetivo de aprendizagem, ele sabe onde quer chegar. E aí, a partir deste ponto, é possível que você fala, então, que tal fazer esse negócio? Isso daqui não precisa ser em vídeo, pode ser em áudio, você pode fazer N variações. Não, isso aqui precisa ser... Não, isso eu preciso mostrar. Essa dinâmica aqui da célula, eu vou ter que mostrar uma bomba de potássio aqui, eu preciso porque o livro não é. Então, você começa a saber onde que o cara quer chegar e começa... Agora, a questão é que, frequentemente, eu acho que vários autores aqui, alguns talvez até achem bom e outros achem péssimo, é que frequentemente eles têm muito pouco acesso ao que está sendo produzido na parte digital, o que está fazendo. Às vezes ele só tem que validar algum conteúdo, mas ele não participa dessa parte da produção, né? Por isso que eu pergunto sobre isso, porque o autor, se você pensar bem, ele começa no digital na hora que ele abre a página do Word em branco. E na hora que ele começa a escrever lá, ele está escrevendo digitalmente, na hora que ele seleciona, isso daqui é título, isso daqui é subtítulo, isso daqui é unidade, isso daqui é um box, e vai colocando lá, espera-se, os tagueamentos, né, a hierarquia, você está montando uma estrutura de XML, que depois pode virar HTML, você monta uma estrutura do que está sendo feito, e você já está trabalhando digital. E todo o processo digital vai ser trabalhando em design, depois vai virar um PDF, você tem o seu livro em PDF, esse é tecnicamente um livro digital, né? Então, os autores, eles já são, hoje, totalmente digitalizados. E, ao mesmo tempo, dentro dessa produção, desse conteúdo digital, e mesmo todas essas funções que você está falando, por exemplo, como é que a inteligência artificial pode ou não te ajudar a trabalhar determinado aspecto dentro do teu livro, sendo assim, ou verificando com testes, né, fazendo coisas que têm a ver com TRI, ou fazendo coisas criativas. Você insere uma coisa, o livro te dá uma resposta baseada aí que te complementa uma história.
te dá um segundo passo da história e você complementa a história que o livro está te fazendo. E essa história é única, porque você colocou um input único e a inteligência artificial inventou uma segunda. Então, tem muitas coisas que se pode fazer nesse aspecto, né, que vai desde a coisa mais voltada lá para os PISA da vida, quanto mais as coisas para quebrar os PISAs da vida, né, que podem estar dentro desse livro digital, né? E eu gostaria de perguntar um pouco agora para o Pedro, como é que ele vê que, como o PNLD hoje está tentando colocar esse formato, tentando não, já colocou o formato do HTML, como é que ele pode conseguir lidar com essas diversas coisas que são similares ao livro de papel? Então, você tem lá no livro de papel, você tem uma foto, e no livro digital você pode ter um slideshow. Você pode ter um vídeo no lugar daquela foto com um conteúdo exatamente igual ou similar, né? Como é que ele vê o estágio atual que está isso dentro do PNLD e como que ele acha que isso em curto prazo pode se modificar? Bom, em primeiro lugar, esse curto prazo é algo a ser discutido. Ele é sempre muito relativo, né? Do ponto de vista de Kairos, como tempo existencial. Né? Do ponto de vista de Cronos, eu posso concordar com você e a gente pode ir o ano que vem para um PNLD que já se configura, já se propõe como um PNLD que vai demandar interatividade, vai demandar recursos de dados, etc. Né? Isso é algo que a gente já ouviu. Agora, eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem no momento é o desconhecimento realmente do que é o livro digital ou os conteúdos digitais, né, estruturados como tal. O que a gente vem vendo, o que a gente tem visto ao longo dos últimos tempos é uma digitalização do livro impresso. Né? Então, na realidade, uma transposição do livro impresso para um formato digitalizado, né? Em que ele se utiliza praticamente dos mesmos recursos, eventualmente com a possibilidade de um slideshow ou alguma coisa assim, mas que não pensa o campo digital, não pensa a rede, não pensa as interações, não pensa a inteligência artificial, etc. Ainda está preso à tradição, né? Que eu acho que é muito natural, né, nesse sentido, e acho que não só os governos, aí a gente vai ver também no campo privado, fora algumas experiências, né, nas quais eu sei que a Gabi está inserida, né, mas a grande maioria dessas experiências, mesmo no campo privado, ela se dá dentro de um certo campo do digitalizado. Né? Agora, o passo dado hoje para trazer a questão do livro digital, dos conteúdos digitais para dentro da educação pública é essencial, fundamental, acertadíssimo, corretíssimo. Né? A compreensão e a capacidade de apreender toda essa complexidade, né, vai necessitar a colaboração de pessoas, né, dos mais variados campos dentro do espaço governamental. Por exemplo, né, houve a incorporação de uma equipe da Rede Nacional de Pesquisas, da RNP, né, dentro do edital atual, responsável exatamente pela elaboração dos conceitos técnicos. Mas o RNP vem, na realidade, com uma visão técnica. Né? Articular esta visão técnica com a realidade do PNLD, né, a realidade da diversidade toda para a qual ele se propõe, né, com todos os conceitos didáticos, BNCC, né, e etc., etc. Mas, né, a questão das ferramentas de trabalho dos professores, porque o livro é uma ferramenta essencial de trabalho do professor, né, como isso se comporta na sala de aula, né, é um aprendizado extenso, né, para quem vem de uma área mais técnica. Né? Para quem não conhece a RNP, ela está aí, né, acho que há uns 50 anos, mais ou menos, né? E ela vem muito em cima de um conceito da rede do ponto de vista técnico no Brasil, né? Da implantação. Né? Esse assunto que vocês dois tocaram, que é o user experience. Porque, na verdade, esse é um grande problema quando você tenta fazer uma plataforma educacional, etc. E tal, quando você deixa na mão do programador. O programador faz uma série de coisas legais. Super legais, assim. Qual a experiência de usuário? Então, pensa que tem perguntas que estão voltadas para isso, espero que eu consiga abarcar essa questão nesse ponto. Porque você tem, existem preocupações atávicas já sobre a disparidade digital, etc. E tal. Quando você tem o 5G,
E eu moro debaixo da torre do 5G, porque o 5G, ele, como se sabe, ele tem uma área menor, ele é muito mais rápido, mas a área de atuação dele é mais restrita ainda, ou seja, ele funciona bem nos grandes núcleos urbanos, tá certo? Ou se você mora debaixo de cada torre a ser instalada, certo? Então, você tem o 5G com uma capacidade de baixar vários livros e você tem uma escola rural em que foi negado o acesso à banda larga durante a pandemia que era troco de pinga, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas poderia ter sido pensado nesse aspecto de como você vai digitalizar as pessoas, porque base instalada você já tem. Os celulares, por exemplo, é uma ferramenta que é possível de você trabalhar o conteúdo digital ou eventualmente até um livro, né? Então, a dúvida em relação a essa user experience brasileira, né, quem que está ditando essa user experience? Porque se você tem esses graus de disparidades e você tem um livro que é, em teoria, universal, certo? Se é para os alunos, né, com deficiências, para alunos sem deficiências, e um livro que, enfim, que vai para todo o universo dos estudantes de escola pública, como é pensada essa experiência de usuário, quando que ele é usado? É usado quando o professor quer, quando o aluno quer, por quê, em que momento, como que ele se integra ou não com o livro de papel, né? Eu acho que é uma das questões que é importante, né? O que você acha dessa relação, dessa experiência de usuário do livro didático? Eu estenderia essa pergunta assim para a Gabriela também, mas eu peguei você porque você estava no gancho dessa... Rapidamente, eu acho que isso se conecta muito com aquilo que eu falei no final da introdução, né, do ponto de vista do que acontece no mundo, né? A gente não tem um user experience concreto no Brasil ainda, né, do ponto de vista da escola pública, né? Mas a gente tem várias experiências ao nosso redor das quais a gente poderia aproveitar muito, né? A gente poderia aprender muito com elas, né? E aí discutir essa realidade toda que você tem de uma escola rural debaixo de uma antena 5G que não tem acesso à internet, né, que isso é um delírio, na realidade, né? Mas acho que esse trabalho de entender como vai funcionar o livro, de fazer experiências piloto, etc., não existe dentro do nosso campo público, né? É uma experiência campo uma preocupação pedagógica, essa é a questão. Mas não há essa... Pois é, não há muito esta questão ainda, né? Porque eu acho que o desafio é tão grande, tão complexo em termos logísticos, em termos de produção, em termos de definir a normativa toda, né? Esse desafio é tão complexo que eu acho que o foco, por enquanto, e acho que é explicitamente isso mesmo, né? O foco, por enquanto, é uma digitalização do livro impresso, né? Vamos fazer o primeiro passo, que é a digitalização do livro impresso, e aí vamos ver como é que essa user experience vai se dar, né? Vamos aprender com ela, espero que esse seja o propósito realmente, né? Vamos aprender com ela para gerar o próximo passo, né? Que é realmente o passo do digital, né? Que é o passo de ter a rede, que é o passo de ter a infraestrutura de dados, que é o passo da possibilidade de você realmente caminhar, né, para o uso pleno das capacidades que a gente está falando aqui. Parece que resume a ter uma clareza de qual é a proposta pedagógica desse livro digital, e não ser um fetiche, um artefato, né? Exato. Que simplesmente ele tenta resolver. A pandemia deveria ter dado já essa dica. Eu vou passar para a Gabi, eu só queria complementar aqui uma pergunta interessante da Silvia, que eu acho que faz parte desse bojo, e eu acho que dá para você emendar, viu, Gabi? Segundo estudos de neurocientistas, outro desafio que se coloca em relação à leitura em meios digitais é a mudança do circuito cerebral de compreensão do texto. Alguns defendem que isso exige intervenções pedagógicas para evitar risco de perder a capacidade de leituras mais complexas, densas, como as leituras literárias ou científicas. Essa perspectiva está no horizonte das pesquisas de vocês e trabalho com o desenvolvimento de livros digitais? É uma pergunta que tem a ver com isso, exatamente, porque a questão da fragmentação, né, do conhecimento, né, numa época que você não tem mais escassez de informação, você tem um super fluxo de informação, e, ao mesmo tempo, o livro é uma forma de você orientar e canalizar, né, isso aí, né? Vai, Gabi? Então, tem vários pontos aí, né? Acho que essa questão de acompanhar o uso
concreto da tecnologia em sala de aula já foi tentado no Brasil, na escola pública, lá atrás, quando teve o projeto do UCA, né? Um computador por aluno, e o pessoal da PUC aqui em São Paulo coordenou bastante essa iniciativa. Foi na época de um dos governos Lula, agora eu já não me lembro se o primeiro ou o segundo, acho que foi o segundo. E era aquela ideia do laptop educacional. Né? Isso lá no conteúdo digital. E, na verdade, essa questão de resultado, né, de tecnologia na educação, você acompanhar a implantação e conseguir medir os resultados é meio que um nó no setor assim, de tecnologia na educação. Tem poucas experiências, eu acho, em nível mundial, não é só aqui não, que tem um trabalho consistente a médio e longo prazo de implantar e medir e entender e ir melhorando, né, nesse sentido. Segundo, a gente está sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Então, a gente está aqui falando nessas coisas que no fundo, são novas, talvez, por um lado, mas, como eu mostrei um pouco, dali a pouco já vão ser velhas também. E essa questão do 5G, por exemplo, eu considero a grande oportunidade perdida de quem produz conteúdo no momento presente. Assim, as associações de editoras, de autores, de todo mundo, na verdade, devia estar enchendo lá o saco do Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação para que o edital de 5G, na verdade, previsse, por exemplo, redes dedicadas para uso educacional. Porque o 5G ele tem essa possibilidade de você criar redes dedicadas. Então, a indústria 4.0, por exemplo, ela pode dizer assim, eu preciso de uma banda dedicada para fazer o veículo autônomo ou para fazer a cirurgia remota. E a gente, na educação, a gente nem passa isso na nossa pauta. Assim. Eu já falei isso com o pessoal do CIEB também, né, que é o pessoal bastante ligado à tecnologia na educação pública. Mas, enfim, eles têm coisas com a Telefônica, né, com várias empresas de telecomunicações e tecnologia. Não sei se é uma pauta que exatamente interessa às teles, mas, no fundo, o 5G poderia ser uma oportunidade de um salto para a educação pública no Brasil, assim, em termos de tecnologia e conectividade, se o edital tivesse um pouco esse olhar de uma contrapartida, por exemplo, né? Essa questão das teles, Gabi, eu andei verificando isso aí, é o que o pessoal, academicamente mesmo, considera o grande erro, o grande gargalo, a forma com que foi distribuído a rede de internet nas redes públicas é baseada nas leis mercadológicas, o que deveria ser exatamente o oposto, né? Você faz o mapa da distribuição mercadológica e você faz o plano de implantação inverso a esse mapa. Aí, sim. Ué, mas é lógico. Claro. Esse modelo, ele é complicado para isso, e eu queria até saber a opinião de vocês a respeito se esse entrave que acontece dentro desse modelo, ele não tem a ver justamente com esse modelo de negócios do livro digital, eu digo dentro especificamente do livro didático digital. Se esse modelo, que normalmente, como esses modelos são dados pelo MEC, basicamente, o MEC monta o modelo de venda do livro de papel, isso interfere no livro que vai para o mercado particular, se esse modelo, a falta na verdade, modelo do livro didático digital, um modelo de negócio que ninguém sabe quanto custa, como vende, como é que distribui, quanto que vai ganhar, o autor não sabe, a editora não sabe, ela faz meio na confiança e depois vai ver mais para frente. Então, essa falta de uma certa credibilidade nesse modelo de negócio, será que ela não interfere justamente na produção, de forma que as próprias editoras não também ajudem a alavancar esse processo?
Eu vou falar um pouquinho rapidamente, mas a gente vem conversando um pouquinho, né, com várias pessoas a respeito dessa questão da formulação de um modelo de negócios, e eu acho que o mercado deve formular o modelo e levar o modelo até o governo. O governo formular um modelo de negócios para o mercado é complicado. Eu acho que isso não funciona. Quer dizer, eu acho que cabe agora realmente ao mercado entender quais são as possibilidades concretas de uma modelagem para esse projeto todo, né? E aí levar lá e apresentar isso claramente como uma proposta realmente de modelo. E aí são os vários aspectos, são a produção, a autoria, licenciamento, né? Tudo isso está envolvido, né? Quer dizer, o autor precisa pensar como ele participa dessa modelagem, né? Os produtores, todo mundo, e, inclusive, a formação, né, de profissionais capazes de dar conta de uma demanda, né, extremamente intensa de produção de livro digital. A gente está falando aí de 170, 180 mil páginas, né? Se a gente incluir o literário, são 200 e tantas mil páginas de livro digital produzidos anualmente, né? E para ter qualidade, para ter a possibilidade do que você estava falando, de inserir uma série de recursos dentro desse livro. Uma coisa é eu simplesmente digitalizar o livro, né? Já é um trabalho monstruoso, né, para 200 mil páginas. Agora, para eu pegar esse livro, individualizar esse livro, trazer recursos muito mais sofisticados, né, eu preciso de uma modelagem muito mais complexa do que o que a gente tem hoje visto, que é meio no chute, né? Vamos desenhar que hoje ela não tem clareza mesmo. E, por outro lado, essa questão que você trouxe, né, da comunicação e da implantação das redes, etc., né? Acho que é isso, acho que é uma requisição, é um requisito básico, né, de uma possibilidade da implantação concreta desse projeto é ter essa universalização do acesso, né? Sem o acesso universalizado, a gente vai ficar lidando com esses gaps entre os projetos que serão cada vez mais intensos, assim como a diferença entre a gente e países que vão avançando nesse sentido vai aumentando, né? E o buraco vai ficando maior, né? Então, acho que realmente o desafio é enorme. Sobre a neurociência, sim, claro, eu acho que a neurociência faz parte, né, dessa crítica toda que se faz, né, à própria pedagogia digital, né? Mas eu considero que um dos aspectos mais importantes aqui é fundamental. Acho que existem aspectos positivos também ressaltados pela neurociência, né? A capacidade de você aprender ouvindo, vendo e lendo é muito ampliada em relação à capacidade que você tem de ler, de aprender lendo, né? Isso a gente sabe, né? Mas, por outro lado, tem um aspecto aqui, Flávio, que eu jogo a bola de volta, né? Não sei se tem alguém falando, mas que é a questão ética dentro deste contexto da produção digital também. Desenvolva só um pouquinho, só... Desenvolva só um pouquinho. Mais umas notas, Zezinho. Não, as notas são quando a gente fala de captura de dados, de tratamento de dados, de individualização, do aluno, né? Quando de dados, basicamente. Quando a gente fala de inteligência artificial, né? Quando a gente fala, né, de tudo isso, a gente fala de ética, né? A gente fala de algo que não está no horizonte hoje ainda da discussão, mas que precisa entrar em algum momento. Uma das questões, eu acho, que tem a ver com acessibilidade, quando a gente fala da acessibilidade, né? Acessibilidade como livro acessível para pessoas com deficiência, alunos cegos, alunos surdos, etc. E o livro falado, né? A Gabi chegou a falar do que nós estamos entrando na era do falado. O livro acessível já é um livro falado há décadas, né? Já é um livro que fala há muito tempo. É que o aluno, na escola pública, de modo geral, não tinha acesso a esse livro. Agora vai poder ter acesso a um livro falado e sem maiores dramas. Vai poder falar com o livro agora, né? E poder falar com o livro, né? Então, diga, Gabi. É que, na verdade, acho que também um pouco essa questão do vídeo da menina e do sistema operacional, né? Sim, porque... Vamos virar a página. Eu não sei o que vocês estão vendo, na realidade, assim, em relação às obras de vocês, mas as pesquisas que eu tenho visto assim, na prática são dessa faixa etária, enfim, né, de educação básica
com muita dificuldade em relação ao livro mesmo, né? Em relação a textos maiores, de mais fôlego, dificuldade de leitura, querer um conteúdo mais picotado, né? Mais Mas isso tem a ver de... com a nossa superlotação de informações e com a forma que é dado e a facilidade, porque essa hipertextualidade já é atávica, até das crianças mesmo. Você pegar ontogenética também, filogenética, você vê que as bibliotecas são hipertextuais, essa busca por navegar por vários conhecimentos, só faltava o hiperlink. É porque não tinha hiperlink. Agora tem uma mágica, uma varinha de condão que você pula com facilidade. Se você tinha que pegar, pedir o livro, você encomendava, o livro demorava, chegava, ou como correio, enfim. E hoje é um acesso de um clique. E essa velocidade é uma velocidade da fragmentação, mas, ao mesmo tempo, é uma onda muito mais rápida que também você pode ir de caiaque, né? Se antes você estava numa jangada, essa corredeira é possível de ser acompanhada e tem que ver também como que as pessoas estão navegando e como é que elas fazem. Isso que eu acho que assim, é muito mais difícil hoje você entrar num livro digital com profundidade, textos mais longos ou textos literários, porque o ambiente digital não é propício, por exemplo, para leituras mais longas, não é, não só pela questão social das múltiplas demandas, mas porque é uma luz que é jogada no seu olho constantemente. Ele não é o ideal para ler um romance, é você estar na rede, na praia, com água de coco e ter alguns dias de preferência sem internet. Aí aí o livro flui, né? Ou textos mais longos, eles não são feitos para você ler num negocinho desse tamanho que você precisa o tempo inteiro ficar cutucando. Então, realmente, isso aqui faz parte do século XXI, mais do que de um conceito de ser didático ou não didático. Mas, por outro lado, utilizando essas ferramentas, N outras coisas podem ser refeitas, e a profundidade ela não precisa ser especificamente no texto em si, mas ela precisa ser no projeto que você está envolvendo, eventualmente uma dezena de textos, né? Que esse projeto que ele se consolide e pedagogicamente dentro ou fora de um livro didático e que consiga chegar do ponto A e B como você chegava num texto longo de um autor só, né? E que talvez possa ser capaz de integrar a sua realidade física no entorno, né, da sua vida, né, que possa integrar outras ferramentas, né, que não propriamente ferramentas digitais, mas que têm uma derivação. Por exemplo, eu acho que objetos 3D, né, em impressão, né, que poderiam colaborar com a didática, né, do ponto de vista, principalmente eu vejo isso em química, física, etc. Né? Mas eu acho que você ter também uma integração com o próprio ambiente físico no entorno, né? O espaço da escola, o espaço de vida das crianças, né? O espaço social em que elas vivem, quer dizer, trazer isso para dentro dessa experiência, né? E articular isto através de ferramentas digitais. Eu tenho várias perguntas aqui, eu gostaria de passar mais, mas eu não sei como é que nós estamos de tempo para poder organizar. Mas diga primeiro, Maria. Não, só para fechar esse assunto, claro. Assim, posso só falar uma coisa? Claro. Deve. Eu acho que o objetivo de aprendizagem ainda é a solução também para esse quebra-cabeça, né? Porque é um pouco isso. Qual é a narrativa que eu vou utilizar para chegar do ponto A ao ponto B? Exatamente. Talvez não seja mais o texto de 3 páginas, vai ser um outro quebra-cabeça de elementos, outro storytelling, né, que vai ter que ser feito ali. Outra constelação de recursos e de coisas, mas, no fundo, o resultado final, talvez o ponto de chegada seja o Exatamente, porque o leque se abre. Sem dúvida. E, eventualmente, o objetivo é ler um texto de 10 páginas, começo ao fim. Claro. E trocar. E o objetivo, às vezes, é este. O objetivo é você destruir aquele texto integralmente e ter ele na cabeça. Às vezes não. Às vezes o texto é um pretexto,
né? Como sempre, como é mais comum, né? O texto ele parte de um negócio no ambiente mas às vezes não. Então, quer dizer, você tem que ter todas essas possibilidades, inclusive essa. Mas o grande lance é quando você está pegando um texto de cabo a rabo, você está fazendo só a sua leitura isolada, ou o seu colega pode comentar um negócio nesse texto. E eu posso ler o comentário do colega e comentar o comentário do colega. Eu posso ler o comentário do professor. Eu já posso receber esse texto com algumas partes grifadas pelo professor. Isso tudo é absolutamente possível no livro didático digital, no formato que está hoje, né? Já dá, quer dizer, precisa de umas adequações quase jurídicas, mas você já pode fazer isso tecnicamente. Não há muito empecilhos para que você possa comentar no do outro, se você estiver no HTML, num site adequado. Não é isso? Ou estou mentindo, Pedro? Não, está falando absolutamente. É isso mesmo. E você aprofunda um texto, só que a forma de você se aprofundar nesse texto de 10 páginas é uma forma coletiva, é uma forma que envolve uma inteligência coletiva que está recriando e trabalhando esse texto, e não só... Ou você lê sozinho, como sempre foi, grifando as suas coisas ou não, né? Só que você, em vez de grifar com lápis ou dobrar a página ou rabiscar do lado, você tem anotações digitais. Isso é praticamente a mesma coisa que o HTML também oferece, dependendo de onde ele está sendo lido. Por isso que é importante sempre... deixa eu ver se eu consigo passar por algumas perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo, inclusive, resumir, porque algumas são um pouco grandes. O Júnior ele fez uma pergunta interessante, que era o seguinte: o livro digital hoje, ele fala assim, que eu me demonstrei que o livro digital ele é um subproduto do livro de papel. Isso é verdade, porque ele é feito, inclusive, pelo próprio edital a partir do PDF final. Quando tudo já está pronto, você pega esse livro e vai fazer o HTML. É isso ou não é isso, Pedro? É isso, infelizmente é. Como a própria acessibilidade. Acessibilidade é praticamente a última coisa que você joga em cima, como se fosse a cobertura do bolo. Olha como se é acessível. Ele não está, frequentemente, quem produz sabe, frequentemente, dificilmente ele está nas primeiras letras, nas primeiras coisas, dificilmente ele está pensado pelos autores ou pelos próprios editores. O que determinaria, inclusive, até alterações de autoria, né? Porque você criaria exercícios que tivessem mais universalidade, né? Hoje o exercício é extremamente visual, principalmente nos 4, 5 primeiros anos. Né? Você tem uma visualidade total, né? E acho que isso é normal, né? E a pergunta dele é bastante interessante. O que vocês pensam em relação a essa mudança de cultura necessária para que o livro digital já seja parte do projeto? Eu acho que isso interessa a todos que estão ouvindo aqui, né? Para te iniciar o projeto desde o início, sendo o impresso uma das versões possíveis, né? A gente chama de uma das encarnações ou uma das encadernações. Você pode sair várias coisas, pode sair por celular, pode sair por lugar, pode ser um PDF, pode ser um impresso, né? Exatamente. Como é que vocês imaginam que mudanças da cultura seriam necessárias? Eu acho que a Gabi deu uma dica, vou passar a bola para ela já, mas ela deu uma dica quando ela falou que ela não pensa mais no livro, né? Como ela pensa nos conteúdos. Então, talvez ela pudesse explorar um pouquinho mais isso e isso como base para esse conceito de você produzir para várias versões, né? Para vários formatos de outputs, né, Gabi? Então, essa coisa do multiplataforma, justamente, né? A gente fala, às vezes, também digital first, né? Digital primeiro. Que, na verdade, é o conteúdo nascer para o digital, já pensado digitalmente, né? E o impresso ser uma derivação, e não o contrário, né? O impresso ser a saída derivada e não o contrário, né? E acho que isso passa por uma série de coisas, assim, passa por formação mesmo, para a gente repensar, né, a formação e as atividades, tanto dos editores quanto dos autores, de todo mundo se requalificar para essa nova realidade de alguma maneira. Eu acho que as associações têm um papel importante nesse cenário, assim,
de apoiar os autores, os editores e os profissionais do livro em geral, né, nessa requalificação. É super importante, eu acho que tenha workshops e seminários e atividades mesmo mão na massa nesse sentido. Eu acho que é super importante experimentar novas ferramentas para a autoria. O Pedro pode falar talvez um pouco da ferramenta porque dele. isso daqui né? bate com uma pergunta da Silvia. Desculpa, é que bate exatamente uma pergunta da Silvia aqui, que fala assim, um momento, Ana Maria Braga aqui, que dicas vocês dariam aos autores para conceber o livro levando em conta os múltiplos recursos da rede digital, como disse o Pedro, para superar a transposição, né? Então, você já está dando algumas dicas, né? E eu, até a primeira, né? Conhecer mais esses livros, né? Conhecer um livro didático, etc. Ver o que eles estão fazendo. Tem slideshow, tem perguntas. Conhecer as experiências, né? Conhecer as experiências que estão em desenvolvimento, né? Que estão sendo realizadas, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Realmente, ferramentas que permitam o desenvolvimento de um livro no campo digital, como a Gabi falou. A gente está desenvolvendo uma ferramenta que vai permitir a autoria do livro, já pensando nos vários outputs, né? Na possibilidade de, durante o processo, você já ir, né, criando, né, as possibilidades de saída, né? Saída digital, saída em áudio, saída em papel, né? Quer dizer, você... Aí, mas isso é um desafio para nós também, porque enquanto a gente desenvolve a ferramenta, a gente vai percebendo todas as necessidades que você tem, né, nesse processo de criação do livro, né? Mas conhecer isso e realmente acho que não só conhecer, estudar, etc., mas buscar se dar a liberdade de experimentar, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido em todo o processo de criação continuamente, né, dos conteúdos, de trabalhos e jobs enormes e tal, que a gente não se dá liberdade de parar e experimentar determinadas possibilidades, né? A gente vai precisar fazer isso tudo que a Gabriela falou, né? Discutir, conversar, diálogos, workshops, cursos, experimentações, né? Acho que esse é o processo, né? Não tem muito como fugir desse processo experimental mesmo, né? Não há uma receita. Quantas perguntas eu tenho, Bea? Desculpa, Pedro. Quantas perguntas eu ainda tenho? Perguntas 0, porque acabou o nosso tempo, mas acho que pode fazer uma fala final cada um para se despedir. Tá bom. Então, desculpa, tinha perguntas boas aqui, tinha uma da Maria Tereza, que eu queria fazer, tem uma da Eliana, enfim, tem gente... Muitas perguntas, infelizmente, não rolou. Fica para a próxima. Né? Claro. Eu acho que a gente vai discutir isso daqui muito tempo, muita coisa, porque as coisas estão indo como era natural, né? Quase a gravidade que puxa isso daqui para o livro ditado, né? Não tem como não ir. A questão é como estão indo, né? Isso a gente vai ter que ir checando, porque cada vez a gente vai estar mais próximo disso aqui que está no ambiente utópico. Cada dia a gente vai estar um pouquinho mais perto disso aí. Por enquanto, eu vejo mais limitações do que facilidades. Mas a estrada está aí, está clara. Isso aí você já está com a ferramenta, já existe o frame é esse, é o HTML5. Então, qual que é mais educado? Fechar com a mulher ou com o homem? Não sei. Não, porque os dois, se eu falar assim, a mulher primeiro, né? Não, eu só teria a acrescentar que foi uma experiência muito rica e acho que a gente deve realmente reproduzi-la um número de vezes bastante mais, né, uma intensidade de encontro, de discussão, ampliar isso, fazer um fórum mais permanente dessa discussão, né, um intercâmbio muito mais dinâmico dessas ideias, né, e das experiências que todos nós temos. E eu passo a bola para a Gabi, que eu acho que ela fecha melhor que eu. Eu acho, na verdade, que da importância do mão na massa, assim, sabe? A história do aprender fazendo, né? Não é à toa que a cultura maker tomou o mundo, assim, porque eu acho que a gente, para se apropriar das coisas e efetivamente introjetar, né? A gente tem que botar a mão
na lama e começar a tentar construir lá o objeto de argila. Então, realmente, a dica que eu dou sempre nos cursos para editores e tal, acho que também serve para quem é autor, assim. Tem que experimentar, tem que conhecer, tem que interagir com as coisas nos ambientes digitais. Então, tem que estar no TikTok, tem que estar vendo story no Instagram, tem que estar vendo o que a molecada está vendo, interagindo com as coisas, tem que estar no Twitch, tem que estar... não precisa ficar 20 horas por dia na tela, assim, mas tem que entender o que está acontecendo, né, em termos de comportamento digital. Eu vi que algumas pessoas perguntaram de exemplo, né, de livro digital que possa consultar. Eu gosto de um conceito que tem nos Estados Unidos, uma empresa, é uma startup, que chama, não é Somos, tá? É Soomo, S-O-O-M-O, Sumo Learning. Eu vou postar o link aqui para vocês, de um dos cursos online deles, que são como livros, né? Eles chamam de textos web. Então, no fundo, é um livro digital transformado num curso online e com a experiência de usuário justamente muito repensada para o ambiente digital e não para um livro como uma coisa fechada com começo, meio e fim, né? Então, já tem um pouco mais essa experiência de usuário do coletivo, do em rede, do conteúdo aberto e colaborativo, interativo, personalizável, que, no fundo, são as tendências que vão estar determinando a coisa do conteúdo didático digital nessa próxima década, né? Muito bem, é isso aí. Bom, eu então não gostaria de me alongar muito, gostaria de agradecer imensamente, primeiro, o convite feito a mim, mas, assim, estar com essas duas pessoas aqui, o Pedro e a Gabriela, aqui, é realmente um papo muito bom, que eu acho que a gente provavelmente vai realmente ter que repetir em alguns momentos, à medida que vai se consolidando, né? Essa iniciativa que vem da demanda da sociedade em geral e vai refletir tanto na escola pública quanto na particular, né? E os autores, né, bem ou mal, eles são digitalizados, né? Eles estão, por mais que seja de uma outra geração, eu sou de outra geração, se você trabalha com Word, se você trabalha com coisa, se você é um autor digital, né? Então, eu acho que é uma questão de saber, assim, quais as possibilidades que estão sendo cada vez mais permitidas e conseguir entender simplesmente como é que eu vou trabalhar com acessibilidade, como é que eu vou trabalhar com interação, o que eu posso fazer para um ambiente mais restrito, ou o que eu posso fazer num ambiente mais, digamos, aberto, que é geralmente o mercado particular, que eu posso inventar mais coisas com muito menos limitações, mas tendo como base que a tua obra é essa, né? E eu acho que essa questão, o autor precisa autorar isso aí, porque eu vejo perguntas aqui que a preocupação é a substituição, para que é o autor, né? Porque você vai automatizando, esse processo de editorialização das obras também é um processo que é um processo que ele faz uma demanda que vai nem sempre dentro da perspectiva pedagógica do uso da coisa. E o autor é uma figura importante porque você consegue ter uma diretriz mais personalizada do que você quer, e você tem um interlocutor, né? Quando você tem uma obra que é coletiva, você tem uma cacofonia, frequentemente, em relação a isso. Então, você tem uma conversa, isso serve tanto para a obra de papel quanto para a obra digital, né? O que mais, Beata? Estão perguntando para o Pedro qual é o nome da sua ferramenta, Pedro.
O nome da ferramenta é Timeline e ela vai aparecer por aí já já. Estará nos melhores canais em brevíssimo tempo. Eu postei aí nos comentários, só para encerrar com leveza e um elemento lúdico, eu postei aí no comentário o vídeo do Helpdesk do monge medieval. Vocês vão se divertir. Maravilha. Bem, Muito bom. então eu acho que eu passo a bola para a Silvia. É isso? Isso aí. Muito bem, Silvia. Beijão. Gente, assim, não tem como agradecer, né? Essa conversa, assim, muitas informações, né? São muitas coisas, tenho certeza que todos nós aqui vamos sair com a cabeça a mil, né? Pensando, repensando, com muitas dúvidas, porque é um universo mesmo sobre o qual nós precisamos nos debruçar, né? Coisas muito novas, mas a aprendizagem também é isso, né? A gente está sempre mergulhando em novas coisas e toda vez que a gente tem também, né, uma situação muito nova e desafiadora pela frente, num primeiro impulso a gente fica um pouco paralisado até, né? Mas aí aos poucos nós vamos encontrando os caminhos, a gente vai em parceria, que eu acho que isso é muito importante, né? Acho que o Pedro trouxe uma ideia muito importante que nós não podemos abandonar, né? Esses fóruns precisam ser permanentes. E aí o papel da Abrale, né, em fomentar mais encontros como esse, talvez grupos menores de estudos, enfim, mas da gente conseguir fazer essas trocas para começar a tatear, né, com mais segurança dentro desse universo. E quero retomar uma coisa também que acho que foi o Pedro que falou no começo, né? Que assim, nesse primeiro momento, né, a ambição é menor do que todos os recursos que estão disponíveis aí, né? Se a gente olhar para o PNLD, acho que o que o PNLD vai trazer são questões muito mais simples, né? E nesse momento, para o grupo de autores que não tem tanta familiaridade com esses recursos digitais, talvez sejam mais factíveis. Mas acho que fica muito claro para todos nós que a gente precisa mergulhar nesse universo, né? Que a gente tem muita coisa para aprender, para estudar, muito mão na massa, como disse a Gabriela, eu acho que é isso mesmo, né? Precisamos dessa cultura maker também nesse processo de autoria dos materiais digitais. Eu agradeço imensamente a riqueza, a qualidade do que vocês trouxeram aqui para a gente, o tempo de vocês, agradeço o nosso público, algumas perguntas ficaram, né, ali no chat, mas, enfim, nós teremos outros momentos para voltar a discuti-las, tá bem? Tá bem? E quero lembrar e convidar a todos, quinta-feira a gente tem o segundo encontro do nosso seminário, também às 17 horas. Peço que fiquem atentos aos e-mails de vocês, porque o link vai novamente seguir pelo e-mail. É um link diferente do dia de hoje, ok? Então, por favor, fiquem atentos aos e-mails. Muitíssimo obrigada, gente. Uma boa noite e até quinta-feira, então. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, obrigadíssimo.